Tô de volta com o nosso Vida Melhor e a gente agora vai falar um pouquinho sobre alimentação. Você sabe que a gente começa a bagunçar a história já no fim de novembro, né? Porque é festa, já tem confraternização, tem a festinha de escola, e depois vem um monte de festa de amigos. Aí tem Natal, Ano Novo e no final das contas a gente acaba exagerando. Então é muito normal que a gente tenha alguns desconfortos nessa época ou que esses excessos possam trazer alguns malefícios. Mas é importante a gente entender como e se realmente eles podem comprometer a nossa saúde, se eles podem dar mal-estar, um certo tipo de ressaca, ou uma desidratação, uma intoxicação, sem contar com os quilinhos extras, né? Mas para falar sobre esse assunto, a gente convidou um gastroenterologista, ele que é coordenador do programa de residência médica e professor pela Faculdade de Medicina do ABC, está aqui com a gente, doutor Eduardo Greco. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. E falar sobre esse assunto é importante, né? Importantíssimo. A gente não quer pensar nesse peso da comida. A gente quer comer, mas... Não quer saber dos quilos a mais, o que essa pode conta acontecer, a gente vai pagar, né? O estômago, o esôfago, o que pode estar acontecendo, né, Cláudia? Então é importantíssimo a gente conversar com o pessoal, dar uma orientada no geral, porque é um período que você começou a abrir, confraternizações a todo momento. De manhã, de tarde, à noite... Vão chegar as festas, vai chegar o Natal, vai chegar o Réveillon, então a gente precisa estar preparado para o seu organismo não sofrer com isso. E você acaba não aproveitando nada. De repente, vai num evento, a partir daí desencadeia uma série de transtornos, de um quadro clínico horrível, e aí a pessoa não aproveita mais nada. Que pode acontecer isso em um único episódio. Exatamente. A pessoa vai num primeiro evento, exagera, aí tem uma gastrite importante, um refluxo importante, não vai conseguir ir na outra festinha, vai desanimar, vai passar mal e vai ter um período ruim em vez de aproveitar com equilíbrio. A gente foi para as ruas para saber como é que a turma Legal. tá fazendo para segurar essa gula aqui Então, vamos lá. no final do ano, né? Será que estão comendo de tudo, enfiando o pé geral na jaca ou menos? Vamos ver. Pode rodar. Como que é a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo na sua casa? Tem uma mesa farta? Olha, os anos que já se passaram, sim. Eu não sei esse ano, né, que tá um pouco difícil, mas vai ter sim. Você costuma comer bastante? Não, até porque eu tenho que fazer um pouco de regime, mas minha família come muito bem. Faço dieta durante o ano inteiro, agora a gente dá uma relaxadinha, né? Pra curtir um pouco e aproveitar a desculpa para comer um pouco mais, né? E você acha que essa comilança da noite de Natal e da noite de Ano Novo pode prejudicar a sua saúde? De certa forma, sim, né? Porque a ingestão de gordura a mais, né? Carboidrato a mais, acaba pesando no estômago, né? E se a gente não maneirar um pouquinho, é capaz de afetar sim. Faz mal, muito mal, entendeu? Tanto que nós não fazemos a ceia, nós comemos antes. E depois nós fazemos uma oração à noite. A gente exagera um pouco nessa época. Com essa altura eu estou acima do peso, eu tenho que me policiar. É um dos pecados, né, que eu ouvi, né, do padre na Rede Vida. E a senhora tem alguma estratégia para segurar a vontade de comer na hora da ceia? Não, nessa hora não. Nessa hora eu não uso nenhuma delas. Eu não faço mais aquele banquete, aquela comida. Só o necessário, né? O importante acho que é você refletir o que passou e o que vem pela frente, né? É isso. Importantíssimo. Eu gostei da sugestão de uma das telespectadoras falando que eles comem antes e fazem uma oração, né, à meia-noite, porque também comer muito e dormir faz mal, né? Faz muito mal. Então acho que é o momento da confraternização e não pode estar tudo voltado para o prato, né? Acho que a gente tem que pensar que é o momento da família, o momento de aproveitar. E a alimentação tem que fazer parte disso e não ser o motivo final, né? Então as dicas que a gente passa geralmente é o dia que você vai ter a sua confraternização, o dia da ceia, o dia daquele momento, já iniciar o dia de uma forma mais leve e equilibrada. Muita fruta nessa época do ano, com o verão, com o calor, Cláudia, o pessoal pode aproveitar das frutas, está aí disponível, aproveitar o dia, pensar nisso, se hidratar bastante, tomar líquido, tomar suco, faz um almoço leve, porque vai chegar à noite, vai saber que vai ter algo a mais, vai ficar mais tempo com a família, então come um pouquinho agora, come um pouquinho depois, mas de repente é isso também. Por que esperar até meia-noite, nessas coisas? Antecipa, faz a alimentação e depois aproveita esse momento para estar com a família. No momento das festas, onde vai envolver bebida alcoólica,
Uma outra pergunta que o pessoal sempre faz pra gente no consultório: doutor, mas como é que eu faço? Eu vou pra festa, eu gosto, eu posso brindar uma champanhe? Claro, vai poder. O excesso do álcool é prejudicialíssimo à sua saúde, então você precisa evitar o excesso do álcool. Agora, a hidratação é fundamental, porque a hidratação vai ajudar nessa eliminação do álcool. Então, a pessoa que tem o costume, que vai tomar champanhe dele, que vai querer brindar, aproveite e se hidrate muito. E não é só naquele momento tomar um copinho de água, né? Quando a gente fala hidratar, é o dia inteiro. E o pós? O pós também, né? Vai acordar no dia seguinte, bastante hidratação, uma refeição já equilibrada. Então, você vai ter um dia uma festa, mas no almoço vai ter também um almoço pesado. Será que é necessário? Não dá para equilibrar isso? Que tipo de alimentação a gente está colocando na mesa? Então, acho que é passar para as pessoas que, fazendo isso, não vai ter dificuldade, tá? Se precaver. Muitas pessoas também acabam perguntando para a gente se vale a pena a medicação, se a gente pode entrar com algum tipo de remédio preventivamente. Aquelas pessoas que já tratam, que já têm o seu médico e que por algum motivo já têm orientação dos remédios, é importante conversar com o seu médico e às vezes reforçar. A pessoa tem um refluxo, por exemplo, tem uma esofagite, tem um refluxo que é muito comum. O excesso da alimentação e nesse período do ano, isso acaba aumentando os sintomas. Então, a pessoa que já tem orientação médica, o médico já vai orientar. Antes de você ir para a festa, já toma a medicação tal. No dia seguinte, se não estiver passando mal, não fique tomando remédio por sua conta. Entre em contato com o seu médico, peça a orientação dele. Às vezes uma orientação, hoje em dia, existem várias maneiras, né, de você contactar com o seu médico e você poder tomar a medicação necessária. Para quem já tem um certo desconforto, ainda não foi ao médico, mas já está sentindo lá uma dorzinha de estômago, tem algumas coisas que eles devem evitar? Sim, evitar ao tudo o álcool, evitar a fritura e evitar o excesso da alimentação. Então vai preferir para carne branca, por um peixe. Nessa época aparece muito peru, muita fruta. Então aproveitar essa possibilidade, né? O Ano Novo tem o bacalhau que é leve. O bacalhau que dá para você fazer. Vai ter água na boca. Segura aí um pouquinho, Claro. A gente já tem perguntas no nosso Legal. WhatsApp. E aí eu vou dar a chance também de mais gente mandar. Então a gente volta para as perguntas e respostas do nosso telespectador. Se você ainda não mandou a sua, dá tempo. No 0 Operadora 11 9 50 45 18 40. Pode mandar lá. A gente responde já já. A doutora Eduardo Greco vai nos ajudar a lidar melhor com essa fase, com tudo que a gente já comeu, com o que a gente ainda está pensando em comer, para ter um 2017 gostoso e saudável, né, minha gente? Agora vamos voltar lá para o nosso WhatsApp, respondendo as dúvidas, conversando com você, telespectadora, com você, telespectador. A gente está hoje com o doutor Eduardo Greco, que é um excelente gastroenterologista, Obrigado. e ele está nos ajudando a repensar aí as comilanças. Exatamente. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que diz Pois o não. seguinte: tenho diverticulite. Sei que não posso comer sementes. Deixei de comer algumas coisas com semente, mas o milho, a berinjela, eu não deixei de comer. Eu adoro jiló, parei de comer. Tomate, ela botou foto, a semente, tira as sementes, eu Tira as acho. sementes. Sempre fico em dúvida com o que posso comer. Isso é uma pergunta interessante aí. Sim, é importantíssimo. É bom lembrar, quem tem um problema de diverticulite nessa época do ano, tem que Isso. evitar algumas coisas o ano todo. Isso mesmo. A diverticulite é a inflamação do cólon, né, o intestino. Então vai ter formam saculações e as pessoas, esses pequenos saquinhos que a gente fala dentro do intestino da pessoa, se eles entopem por algum motivo, é como uma espinha no seu rosto. Aquilo ali vai inflamar. Então, a semente, de qualquer maneira, então da berinjela, do tomate, isso tudo tem que ser retirado mesmo. E o seu intestino precisa funcionar bem. Então é importante bastante hidratação, bastante líquido e evitar essas alimentações com sementes mesmo. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta aqui, olha. Uma telespectadora tá falando assim que tá ficando gorda só de me ver comer. Esse vai ser um outro problema de todo esse erro alimentar, né? Esse é o problema, né? Bom, tem uma pergunta assim. Depois dessas 4 semanas de gordices, dá pra gente voltar atrás e perder aquilo que engordou ou vai ser difícil? Vai ser mais difícil. Então, isso é o pós, né? Então, tem todo esse momento que você pode ter um refluxo, uma gastrite, mas aí, passou todo esse período, todo mundo acima do peso. Eu trabalho muito hoje com endoscopia bariátrica, com métodos de emagrecimento, balão, dietas e medicações. E aí, no consultório, acaba enchendo das pessoas que ganharam esse peso. E aí, ganhar é fácil. É só ir lá e comer no excesso. Agora, para perder, muita atividade física, muita atividade, né, o tempo inteiro, rever a sua alimentação, se reeducar e às vezes algum outro método que a gente pode estar
proporcionando para as pessoas. Uma pergunta aqui interessante. Eu gosto de fazer um brinde nas festas, mas sempre tenho muita dor de cabeça no dia seguinte. Se eu tomar algum remedinho daqueles que a gente vê na televisão, eu realmente não vou ter ressaca no dia seguinte? Isso que a gente pode recomendar. Para não ter a ressaca no brinde, é muita hidratação. Hidratação. Água. Então toma bastante água e o brinde é tomar uma tacinha. Vai tomar taça, exatamente. Se estiver bem hidratada, no dia seguinte vai evitar esse tipo de transtorno. Quem já tem por hábito e está se hidratando também pode tomar um analgésico no dia. No dia seguinte, se estiver iniciando a dorzinha de cabeça, já tomar um analgésico. Mas hidratando bastante, isso vai fazer equilíbrio com o álcool e vai ajudar a eliminar e vai evitar aqueles sintomas da ressaca, que é boca seca, a pessoa tem mal-estar, fica transpirando. Cerveja que é líquido e aí as pessoas tomam latinhas e latinhas, ela hidrata? Ela não hidrata, então. É o erro. A pessoa é líquido, toma em grande volume, só que o álcool acaba inibindo todo o sistema. Então não adianta achar que eu tomei bastante, não tô. Não adianta. Hidratação, água. Então aquele que passa o dia inteiro na praia, só na cervejinha, ele não está se hidratando, não, ao contrário. Exatamente, porque ele está desidratando. Ele está desidratando, porque percebe também, claro, que é muito comum a pessoa tomar bastante cerveja, mas o que acontece? Vai muito ao banheiro. Urina muito, porque o álcool vai atuar nesse sentido. Então a pessoa ingere bastante líquido, só que também urina bastante, então também está perdendo líquido. Então não tem isso, não tem jeito. Hidratar é água. Ok, uma pergunta aqui que não está muito focada agora para essa época do ano, mas a nossa telespectadora fala assim: Cláudio, boa tarde, gosto muito do seu programa. Queria perguntar ao doutor o seguinte: tenho um filho de 13 anos. Tá. Quando meu filho vomita, uma vez ou todas as vezes, ele acaba se desidratando. É normal isso acontecer? Sim, totalmente, porque a hora que ele vai vomitar, ele está eliminando, né, o suco gástrico e o líquido, o alimento. Então desidrata. Então é importantíssimo. E criança não pode perder tempo, né? Tá. Criança, alguns minutos, o transtorno é muito maior. Importante hidratar. Vomitou, Sempre. hidrata. Hidrata, exatamente. Mesmo que vomite de novo. Se não conseguir e estiver vomitando muito, hospital faz hidratação endovenosa. Que às vezes não consegue, né? Começa a tomar e começa a vomitar mais. É isso mesmo. Cerveja sem álcool deve ser evitado também? Tem alguma restrição? A pergunta é da Daiana de Rondônia. Isso. A cerveja sem álcool é melhor no sentido de que não tem o fator do álcool, então não vai prejudicar tanto o seu organismo. Agora, sempre numa quantidade moderada, porque tem outras substâncias ali envolvidas, né? Que acaba também aumentando o peso. Tem caloria, tem tudo. Ok. O Alisson Paulinelli, ele é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Abraço para toda a turma aí de Mossoró, para toda a sua turma aí também, Alisson. Ele fala assim: eu como bastante, mas não altero o meu peso. Será que isso é genética ou será que ele tem resposta para esse tipo de acontecimento? Isso. Alisson, isso é importante. Todas as pessoas têm uma genética envolvida, a gente vê a característica de cada um. Acredito também que o Alisson deve ter uma atividade física importante. A gente vê muito isso em atletas, né? Os atletas comem bastante, mas têm uma atividade importante. Depois de um certo período, eles param com a atividade e você vê alguns atletas que começam a ganhar peso por aí. Olha lá, mas que sorte a sua, né? Você come bastante, não engorda, queria ter um pouquinho disso aí também. Exatamente. Eu volto aqui já, tá bom, doutor? Obrigada. Nesse intervalo, o nosso câmera, Gilson, mostra isso pra gente, doutor. Ele fez uma pergunta muito bacana, por sinal. Muito interessante. Ele quer saber, doutor, sobre a água tônica. Isso. E aí eu me lembrei, né? As pessoas têm mania de falar assim: você com dor de estômago, toma uma água tônica. O que é água tônica e ela funciona? Essas situações, tem muito disso, né? Das pessoas estar com dor, com situação, e alguém sempre, o vizinho fala uma coisa, a amiga que melhorou. Sempre importante, se está com dor, se tem sintoma, é procurar orientação médica. A água tônica, o que acontece? Ela tem o gás, ela tem o quinino, então isso ajuda, ele alivia o sintoma gástrico. Só que não adianta você achar que a água tônica vai resolver o seu problema. Ela, de uma certa forma, ela alivia aquela dor, ela melhora a sensação da pessoa do mal-estar. Porém, se a pessoa tem uma inflamação no estômago, a água tônica não vai tratar. O que trata é medicação e reeducação alimentar. Então pode utilizar, mas não é aquilo que vai tratar. Aquilo vai melhorar de uma forma espontânea, igual quando a pessoa toma aquele sal de fruta, aquela situação. Mas a água tônica, ela entra assim naquela categoria dos refrigerantes que a gente não deve tomar? Não. Refrigerante não. nunca? Ou ela é do bem? Não, ela é melhor. Ela é melhor, porque o refrigerante tem uma outra série de substâncias, situações extremamente calórico. Então não, a água tônica é melhor do que os refrigerantes convencionais. Ok, a Marilza do Rio de Janeiro, ela diz: boa tarde, se eu demoro para me alimentar, quando vou comer parece que desce rasgando, sinto muita azia, sensação de estômago muito cheio. Isso, perfeito. O que acontece? A nossa alimentação tem que ser a cada 3 horas você se alimentar. Por quê? Você deixando o estômago vazio muito tempo, você produz o suco gástrico. O suco gástrico, ele é extremamente ácido.
E ele serve para quê? Para esperar o alimento chegar, para digerir o seu alimento. Você fica 6, 7 horas sem se alimentar, fica cheio de suco gástrico. Quando chega o alimento, vai doer o seu estômago, porque o ácido está lá e também vai acabar o quê? Agredindo a mucosa do estômago. Então, alimentação a cada 3 horas. Quando a gente fala a cada 3 horas, não é para pessoas às 10 da manhã parar tudo e ir na padaria comer um americano, não é isso. É tomar um suco, é comer uma bolacha, é ter uma fruta. Porque as pessoas falam, doutor, mas eu não consigo comer a cada 3 horas. Lógico que dá. É só você se programar que você vai conseguir ter uma alimentação saudável. Muito bem. A gente tem aqui uma pergunta de uma telespectadora de São Paulo que quer saber se existem os alimentos considerados vilões para o nosso estômago. Sim. Tem uma série de alimentos que você tem que evitar a qualquer custo, principalmente as pessoas que têm problemas de gastrite. Por exemplo, frituras. Proibidíssimos. Alimento extremamente ácido. Então, você não pode exagerar. E não é proibir, né? Por exemplo, limão, o tomate, são alimentos mais ácidos que acabam agredindo o estômago. Refrigerantes, proibidíssimos. O café preto puro, proibido para o seu estômago, vai gerar uma irritação. Então, a pessoa que gosta do café, pós o almoço, pós o jantar, tem alimento ali no estômago. Você toma o seu cafezinho. Agora, tomar um café o tempo inteiro com o estômago em jejum vai agredir de sobremaneira. Então, o café é proibido. O álcool agride muito o nosso esôfago, o estômago proibido totalmente. E o que mais agride, que eu vou aproveitar que não é alimento, é o fumo, o cigarro. Então, o cigarro agride muito, aquele ar quente que passa, mas a nicotina agride demais. Então, evitar essas situações. Ok, a Ana Job de Canoas, no Rio Grande do Sul, ela diz: sou nutricionista, mas sempre aprendendo algo novo e consolido o que já sei. Seu programa é de utilidade pública, amo você. Obrigada pelo carinho. Obrigado. Ela é lá do Rio Grande do Sul. Agora a pergunta vem da Noeli de Porto Alegre. Ela fala assim: sinto muita dor de estômago em tudo que como. E aí eu tomo omeprazol todos os dias. Será que posso ter úlcera? Pode. Então, esse é o problema da automedicação e de não ter orientação médica, porque o omeprazol vai mascarar, mas se está tendo dor todo dia, é hora de fazer um exame, a endoscopia, um exame hoje simples. As pessoas morriam de medo, mas as pessoas hoje dormem, não sentem absolutamente nada. Fazendo endoscopia, você tem exatamente o que a pessoa tem. É o esôfago, é o estômago, é só uma inflamação, já tem uma úlcera ali, precisa tratar. Quanto tempo precisa tratar? Porque senão a pessoa fica tomando remédio empiricamente e daqui 1, 2 anos aparece uma úlcera, um quadro grave. Isso é sério. Até a gente falou sobre os remédios, o omeprazol, eu não me lembro, mas todos eles têm um efeito colateral a longo prazo. Você vai tomando toda hora, você está prejudicando uma outra parte do teu corpo. Não pode. Não pode. Busca um médico e vai fazer esse tratamento bonitinho, né? Não precisa conviver com essa dor de estômago. Perfeito. Travou. Você falou importante, cara, a questão das medicações. O omeprazol, por exemplo, é o que você disse. A longo prazo, a pessoa vai começar a ter problemas com a medicação. Então, tem que ter orientação, porque senão você vai ter deficiência de vitaminas, situações de remédio que o seu médico nem sabe que você está tomando. Voltou o celular. Então, a nossa pergunta agora vem lá do DDD 38. A nossa telespectadora não se identifica, mas fala: boa tarde, alimentação de maneira incorreta pode interferir no sono? Sim, totalmente. Isso acontece também de sobremaneira. À noite é o momento que você precisaria se alimentar menos. E que é comum nas pessoas que a gente vê no consultório. Todo mundo come mal durante o dia e deixa a noite para tudo, exagera. Quando você está com o estômago cheio, aquilo vai ter que fazer a digestão. Então você vai ter dificuldade de dormir, de ter um sono mais tranquilo. Então você precisa comer menos à noite, pouco. Esperar um momento, não comer e ir direto para a cama. Pelo menos umas 2 horinhas, aguardar a digestão, aí você vai conseguir dormir melhor. Legal. A Franciele de Jati, Ceará, ela diz: tenho gastrite e refluxo. Tudo que eu como me faz mal. Eu tenho medo de ter câncer. Há mais de 15 anos tenho esse problema. O que eu faço para ficar boa? Gastrite e refluxo podem, se não tratados, levar a um câncer? Sim, exatamente. Então, precisa procurar o médico, fazer o diagnóstico exato, ver quanto é essa gastrite, quanto é esse refluxo e fazer o tratamento de forma adequada. Não só a questão da medicação, como toda uma reeducação alimentar. Não adianta tomar remédio se não equilibrar a dieta. E no futuro, se isso não melhorar, você fica agredindo o estômago. Agressão, aquilo causa uma úlcera, essa úlcera pode virar no futuro um câncer. Então precisa procurar o médico e tratar de forma correta. Não adianta, porque você começa a tomar remédio para o estômago, no 3º dia melhora. Aí o que as pessoas fazem? Param. Já estou bem, não vou ficar tomando remédio todo dia. Meu médico pediu 21 dias. Pelo amor de Deus, não. O tratamento foge, então tem que se preocupar com isso. Cuide-se bem, não brinca com você. Exatamente. Ó, aqui é o Mike. Pode fazer essa? Aqui é o Mike, sou da Vila Maria. Gostaria de saber se é normal a gente fazer refeições
normalmente, e sempre ter diarreia ou dor de barriga? Não, não é normal. Não é se normal. você se alimenta a cada 3 horas e está tendo isso, precisa procurar o médico, fazer exame para a gente detectar o motivo desse seu sintoma. Pois é, isso é sério, viu, Mike? Bora procurar um médico. Eu volto aqui já Até já. já. Tá? Agora deixa eu voltar aqui, porque o doutor Eduardo tá me esperando aguardando. e as pessoas em casa Deve tá também cheio de pergunta. querendo. Que bom. E tá todo Vamos mundo mais. participando e todo mundo quer aprender e quer É saber uma cada pauta vez importantíssima. mais, né? Nessa fase, então, todo mundo cheio de Sim, dúvida. com certeza. Bom, vamos lá. A Maria Exir, ela é lá de Timbaúba, no Pernambuco. Maria Exir, obrigada pela participação. Ela fala, quero saber se o café descafeinado ofende o estômago. Adorei a pergunta. Isso, então. Ele vai melhorar, porque o problema é a cafeína, né? Então, o café descafeinado, ele não vai prejudicar tanto. O que é importante é não ficar tomando ele com o estômago em jejum. Tá? Então é melhor, porque tudo que tem a cafeína prejudica mais. Então o café descafeinado é melhor. As pessoas também que têm insônia, né, que têm dificuldade, elas falam, usam o café descafeinado e não vão ter problema com o sono. Ok. O Antônio de Registro, ele quer saber o que ele pode comer nessas festas, porque ele não pode tomar leite e produtos com glúten. Tá. Ele tem uma série de restrições, né? Tem que procurar o seu médico, a questão nutricional, porque é uma série, mas assim, tem uma série de situações que não envolvem o leite. Então, na verdade, é você evitar tudo que contém. Então, assim, Tem o queijo, iogurte, mas tem fruta. Você vai comer fruta. Isso, vai tomar o suco de fruta. Pode comer um bacalhau. Sim, isso, vai comer proteínas, Pode comer né? um brócolis. Sim, vai comer né? proteína. Hoje tem uma série de situações já de sementes e de situações que não tem o glúten que você pode se alimentar. Então é só tem ficar aí opções. atento. O que não tem glúten e o que não tem lactose, você pode. Você tá liberadíssimo, né? isso. Não é o fim do mundo. A pergunta agora é, sinto que minha digestão é lenta, o que eu faço? O que é importante é a digestão lenta, para saber se você não está comendo muito, que faz com que você coma errado. Então é comer a cada 3 horas e o tipo de alimentação. Geralmente a pessoa que tem isso é porque come muita quantidade, entendeu? E come muita fritura, muito alimento pesado. Então comendo balanceado, com bastante hidratação, vai melhorar a digestão das pessoas. Ok. A Adélia, de Taubaté, ela quer saber o seguinte, como evitar muitos gases? Eu tenho muito e isso me incomoda. Isso tem uma série de pessoas que passam por essa situação. Então o que é importante é o tipo de alimentação. Por exemplo, refrigerantes, água com gás. Se já ter o gás, vai piorar. E alguns alimentos que acabam tendo aquela fermentação. Então, grão de bico, feijão, brócolis. Tem alguns alimentos que você precisa ter uma orientação nutricional para evitá-los. Você não pode proibir legumes, mas evitando vai diminuir essa sensação. Ok. Achei bonitinha aqui a telespectadora Marilza, que pediu pra gente dar dicas de que ela come, parece que desce rasgando, que ela sente azia. Sim. Ela fala, vamos orar para que este programa dure séculos. Ah, então que tá, bom. amém, Parabéns. viu, Marilza? Parabéns. Não sei se eu vou durar séculos, mas que o programa dure séculos, dar, né? parabéns. Vamos continuar aqui, tem bastante participação. A pergunta agora é da Rosângela, ela é do Rio de Janeiro, ela diz que tem gastrite e refluxo. Sigo rigorosamente a orientação do médico, mas paro com remédio e os sintomas voltam. Sinto azia 24 horas, não sei o que fazer, eu preciso de ajuda, tenho 62 anos. Sim, o refluxo é difícil de tratar mesmo. É mesmo? É a longo prazo e é muito relacionado à reeducação alimentar e à postural. Então, aquilo que a gente conversou da pessoa comer e se deitar, tem que ter a cabeceira elevada. Então, existe uma série de medidas que vão ser tomadas em conjunto, tanto da parte alimentar quanto postural. E a medicação, em alguns casos, precisa ver se ela tem obesidade, por exemplo. Se estiver acima do peso, vai piorar o refluxo. Então, é importante estar com o seu médico e ter uma orientação nutricional associada nesse sentido. Ok. O Edson de São Paulo, ele quer saber se leite puro à noite pode dar azia. Não tem problema. A pessoa pode tomar o leite puro sem problema nenhum. Depende de você. A azia, na verdade, vai ser o excesso do suco gástrico, do ácido que está lá no estômago. Você pode tomar sem problema nenhum. Ok. A Daniela de Mogi, ela quer saber o seguinte, o filho dela tem 13 anos e tem queimação direto. Ela quer saber se é normal uma criança ter gastrite. Não é normal. A criança por si só não é para ter isso. O problema é que hoje os adolescentes comem de maneira muito errada. Precisamos ver como que está a alimentação do seu filho, se ele não está com o peso acima, se ele estiver gordinho já, o excesso de peso faz com que tenha mais refluxo, por conta do aumento da pressão no abdômen, que joga o ácido aqui para o tórax, tá bom? Então precisamos rever a alimentação do menino, não é para estar tendo azia, não. Tá. Olha essa pergunta aqui, eu não sou médica não, mas eu tô achando muito estranho isso também, viu? Elisete de São Paulo. Ela fala assim, fui ao médico com muita dor abdominal. O médico tirou uma radiografia e me falou que eu tenho vermes.
É possível ver vermes em radiografia? Não, é muito estranho isso. Que Realmente. esquisito isso, Elisete. Volta nesse foi. médico, pega o CRM dele e faz uma denúncia. Ou foi a falta de comunicação, Não é alguma possível coisa, né? um negócio isso, desses. Você Até não eu tem. que não sou médica. Ela pode sei. estar com muita dor, tá com quadro de diarreia, por exemplo. Que O exame falta de de fezes, respeito. isso é absurdo, né? Por isso tem que procurar os profissionais corretos, né? Porque, Fez, nossa, estava com dor abdominal, fez uma radiografia e o médico disse que eram vermes. não, precisa Faz entender isso que eu tô todo falando. esse contexto CRM aí. do médico, pode Precisa ligar. entender o contexto dessa consulta aí. Ai, ai, ai. Olha, a pergunta agora vem da Lilian, ela é de Sertãozinho. Tenho esteatose moderada, qual é a melhor alimentação? O que é esteatose? Isso é importantíssimo, que hoje é o que está na moda. A esteatose é a gordura no fígado. Então hoje está se fugindo só daquela questão do excesso da gordura para o problema do coração, né? De entupir as nossas artérias. Essa gordura também acaba acumulando no fígado. E aí o que acontece? A esteatose, essa gordura dentro do seu fígado, se você continua aumentando isso, ela tem vários graus que vai de 1 a 4. 1 é pouquinho, 4 já é um absurdo. A partir daí já é um quadro de cirrose. A cirrose é o que? A destruição da célula do fígado. Então as pessoas, antigamente era só por alcoolismo ou por hepatite viral, hepatite B ou C, mas hoje não, por conta da má alimentação, a pessoa acaba impregnando, aumentando a gordura lá no fígado e vai dar o quadro que? Da cirrose, que é destruir o seu fígado. Então tem que tomar muito cuidado. Se está num grau acentuado, regime, dieta, procura um tratamento para emagrecimento. Ok. E a Sueli, ela tá falando aqui que ela tem muita queimação no estômago, vomita, dói muito, pergunta se é normal e complementa dizendo que soluça muito. Isso, o soluço, aí já conta do quê? O soluço, nós temos um músculo do abdômen com o tórax aqui que divide o abdômen, né, a barriga nossa, com o peito. Esse músculo chama de diafragma. Então, por irritação dele, então, às vezes no momento da alimentação, de comer muito rápido, ou se toma um alimento às vezes muito gelado, a pessoa tem uma irritação do músculo e gera o soluço. Tá? Então precisa ver a forma com que ela está se alimentando, pode ser isso que está atrapalhando. Gente, tem que procurar uma alimentação realmente mais leve, todo. alimentação de verdade, menos industrializados, né? Levar mais a sério a sua fome e comer com menos gula, isso é tudo Exatamente, importante. com equilíbrio, né? Saber comer a cada 3 horas. Olha, a Juliana, de Rio das Ostras. Juliana, eu amo a sua cidade, cresci aí, passei muitas férias aí, que delícia. Ela quer saber se a cirrose pode dar câncer. Sim, esse é o grande problema. A destruição do fígado acaba é a cirrose. A cirrose já é a destruição que pode virar o câncer do fígado. E aí só vai ter tratamento o quê? Só transplante se conseguir o paciente chegar numa condição dessa. Então, a cirrose, o que ela já está pensando, e o câncer já está pensando no excesso de gordura, que hoje é o que a gente trata muito no consultório. Muitas perguntas parecidas, então atenção à dúvida da nossa telespectadora Carilene. Ela tem 19 anos, mas como muitos ela tem vômitos, dor no estômago, azia. Ela é do Guarujá, quer saber o que fazer. Ela diz tudo que como dói. Não dá. 19 anos é muito nova para estar com todo esse tipo de sintoma. Precisa procurar o seu médico, fazer um exame que provavelmente vai ser uma endoscopia para a gente identificar o que está gerando esse transtorno. Às vezes, na endoscopia, você pode fazer biópsias do estômago, do duodeno. Ela pode ter uma intolerância alimentar, por exemplo. Ela está achando que é gastrite e ela tem uma intolerância à lactose, ou tem uma intolerância a glúten. Então, precisa readequar a parte alimentar, a sua parte alimentar, porque às vezes você está tratando algo que você não tem. Então, na verdade, é procurar o médico e fazer o diagnóstico correto. A Lucimar de Salto, ela diz, vou pouquíssimas vezes ao banheiro. O que fazer para melhorar? O intestino, ele precisa funcionar todo dia? Isso é uma regra? Isso, não precisa funcionar todo dia, tá? Mas precisa ter regularidade. A pessoa vai ao banheiro a cada 2 dias ou a cada 3 dias, mas de uma forma regular, e as fezes não podem ser muito endurecidas. Então, o que acontece? As mulheres, principalmente pelas questões hormonais, né, as mulheres têm o intestino geralmente preso. Então, o que é importante é o tipo de alimentação. Tem que se alimentar com muita fibra, muita verdura e hidratação. A gente esquece de beber água. A gente fala toda hora sobre hidratação porque o intestino, para ele funcionar e funcionar melhor e ter uma regularidade, ele tem que ter a água, senão ele resseca muito. Tá? Então, você não tem que ir ao banheiro todo dia, mas tem que ter uma forma regular. Agora, não dá para falar que a minha regularidade é uma vez por semana. Aí também não. Então, é aceitável até 2, a cada 2 dias, no máximo 3 dias. A partir daí, precisa já começar a equilibrar. Aí tem que buscar um médico. Exatamente, é buscar porque aí o médico orienta. Mas porque... nesse começo vale a pena tentar, por exemplo, a ameixa, tentar a aveia, tentar a alimentação com mais fibra e mais água? Essa é a forma. Você começa como tratando essas pacientes? Reeducando, muita fibra,
ameixa, muita verdura, muita hidratação. Os lactobacilos, Observa. eles ajudam Sim, a tratar o exatamente. intestino? Entra com lactobacilos, você tem pré-bióticos, você tem probióticos. Isso tudo a gente no consultório primeiro equilibra o paciente. Num segundo momento, alguns pacientes que têm um problema maior, aí você tem medicações para usar. Mas o importante... Agora, esses passos a gente não precisa de orientação médica. A gente pode ir tentando antes do médico ou não. É importante já buscar o ideal médico. é buscar, porque aí o Buscar o médico médico, orienta né? e equilibra. Fala, passou, daqui você volta comigo em 20 dias. Não estou melhorando, medicação. Porque senão o próximo passo é a pessoa começar a tomar remédio sozinho, sabe? Aquela história da automedicação. E que não é nada E a legal. medicação vai ajudar, a pessoa vai achar que é legal, só que aí depois de 30 dias, está tomando de forma errada, começa a prejudicar o seu intestino. Para de ter efeito, porque aquilo faz um efeito no intestino e a pessoa depois, para conseguir se readequar, vai ter um longo prazo. Se iniciar de forma certinha, vai melhor. A nossa telespectadora quer saber se é normal a barriga inchar. Ela tem dor e a barriga incha. Não, não é normal. As pessoas não podem ficar com a barriga inchada por nada, né? Geralmente a barriga inchada é excesso de gás ou alguma situação. E aí a Agora, Rosângela, que tem 25 anos, de Franca, ela diz que tem muitos gases à noite. Como evitar? exatamente. Então é a alimentação. Evitar refrigerante, evitar líquidos com gás, água com gás. E tem alimento que E provoca mais gases, isso, aqui a gente está né? falando, as leguminosas, né? Feijão, vagem, tem o brócolis, tem uma série de alimentos. Morango, Isso, brócolis. tem uma série de situações. Então você precisa procurar, às vezes não é nem um médico, é só Sabe uma que eu questão percebi nutricional. o morango, o brócolis, quando eu estava amamentando, porque dava gases no Sim, bebê. no bebê, né? isso. E a gente tem que prestar atenção nisso também. Perfeito. no que Quando a a gente mãe, come. quando a mãe vai amamentar, ela não sente nada, mas é muito importante nessa fase também, quando a pessoa está amamentando, entender o que ela está comendo. Porque o que ela comer vai passar para o seu bebê. Então reclama, né? Nossa, meu bebê chora tanto, mas o que está acontecendo? É o que você está se alimentando. Pois é o que você está comendo. E dá muita dosinha, né? Nossa, Aquele aí chorinho chora de gases demais. do bebê. E a que noite inteira, não é fica, fácil. Ele com não é cólica, fácil. é muito triste. Olha, a pergunta agora é para ajudar a filhota que tá magrinha. Ela diz, por favor, minha filha é magra e não consegue engordar. Ela come muito devagar. Esse é um problema? Comer devagar? Não, comer devagar é o correto. É o correto. A gente come rápido demais, piora a digestão e acaba comendo mais do que necessita. Ela come devagar. O que a gente precisa fazer é um trabalho nutricional com a sua filha, é entender o que ela está comendo e não forçar, mas fazer com que a gente aprenda o que ela gosta e a cada 3 horas está oferecendo. Não deixar só para o almoço, só para o jantar e iniciar aos pouquinhos. Forçar bastante fruta. A fruta é extremamente saudável. Evitar outras situações de doce, porque às vezes para a criança acha que está comendo um brigadeiro está resolvendo o problema. Não é que é para proibir o brigadeiro, né? Pelo amor de Deus. Elas têm que ter isso, mas também tem que ter o equilíbrio, tá bom? Olha, a pergunta agora vem da Valdete Guariza, ela é da cidade de Serra. Ela fala assim, Cláudia, adoro o seu programa justamente para aprender tanto com vocês. Legal. Já tive gastrite há uns 10 anos. Hoje eu tenho 33 anos e sinto muitas dores. Já fiz endoscopia, porém continuo passando mal sempre que exagero na alimentação. É verdade que gastrite não tem cura? Não, tem cura. Tem cura. A gastrite, ela tem cura. Se você tem uma inflamação no estômago, você vai procurar o seu médico e vai tratar. O problema é que ela já dá dica na própria pergunta dela. Sempre que eu exagero, eu passo mal. Esse é o problema. É o tema do seu programa. Então, Exagerou, não exagerar. fugiu da regra, alguma coisa vai acontecer. O estômago vai gritar, vai ter dor. Última pergunta, respondendo a muita gente, Que bom, toda ótimo, hoje vez que lotado, fico hein? nervosa, diz a Iracilda de Natal, toda vez que fico nervosa, meu estômago dói. Tem um monte de gente que tá com esses sintomas. Que é isso? Isso é normal. É o estresse do nosso dia a dia, né? E As dói o pessoas- estômago, mesmo que a Dói gente não porque tenha comido errado? Cada um, Cláudia, nós, o ser humano, ele tem uma válvula de escape, vamos dizer assim. Então tem pessoas que têm insônia, tem pessoa que fica irritada, tem pessoas que é o estômago que ataca. Então o estresse, por quê? A pessoa no estresse também não se alimenta direito. Esquece de almoçar, fica trabalhando, então acaba descontando onde? No estômago. Aí você vai lá, faz o exame e você vê que está com processo inflamatório. Quando você conversa com a pessoa é simples. Quando você está de férias, 10 dias lá, sossegadona, pensando em nada, dói o estômago? Não, doutor, lá não dói. Quando eu estou trabalhando, dói. Então, é equilibrar esse momento do seu trabalho com a sua alimentação. E vamos passear, minha gente. Isso Olha, pode viajar, é bom demais. Endovita com 2ts.com.br é o site, o telefone para entrar em contato, tirar qualquer dúvida com o Dr. Eduardo Greco é 011 21 57 6265. Muito agradeço obrigada demais. e Eu até que a agradeço. próxima oportunidade, tá bom? Eu que te agradeço. Até logo. Jano maravilhoso para você e para Pra toda a vocês sua também. família. Eu que te agradeço. Agora Obrigado. vamos comigo.